Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos aqui na página 71 da biografia de São Francisco de Assis, escrita por Chesterton. Estamos iniciando o capítulo 6, chamado O Pobrezinho. Daquela caverna que fora uma fornalha de luzente gratidão e humildade, surgiu uma das personalidades mais originais, mais estranhas e mais poderosas que a história humana jamais conheceu. Ele foi, entre outras coisas, enfaticamente isso a que chamamos caráter. Quase como falamos de uma personagem numa boa novela ou drama. Foi não somente um humanista, mas um humorista. Humorista, especialmente na antiga acepção inglesa do indivíduo sempre de bom humor, seguindo o seu caminho e fazendo coisas que ninguém mais teria feito. As anedotas a seu respeito têm certa qualidade biográfica, cujo exemplo mais familiar é o do Dr. Johnson, que pertence de outro modo a William Blake ou a Charles Lamb. A atmosfera só pode ser definida por uma espécie de antítese. O ato é sempre inesperado e nunca impróprio. Antes de ser dita ou feita a coisa, ela nem mesmo pode ser conjeturada. Mas depois de dita ou feita, é meramente sentida como característica. É surpreendentemente, contudo, inevitavelmente individual. Esta qualidade de adequação abrupta e consistência embaraçante pertence a São Francisco, do modo que o faz sobressair da maneira dos homens de seu tempo. Os homens aprendem cada vez mais a respeito das sólidas virtudes sociais da civilização medieval. Mas essas impressões ainda continuam a ser sociais, ao invés de individuais. O mundo medieval estava muito adiante do mundo de hoje, no sentido que tinha das coisas nas quais todos os homens são unânimes. A morte e a luz meridiana da razão, a consciência comum que mantém unidas as comunidades. As suas generalizações foram mais sadias e sensatas do que as loucas teorias materialistas de hoje. Ninguém toleraria um Schopenhauer a desprezar a vida, ou um Nietzsche a viver somente pelo desprezo. Mas o mundo moderno é mais sutil no seu senso das coisas, nas quais os homens não são unânimes. Nas variedades e diferenciações temperamentais que dão corpo aos problemas pessoais da vida. Todos os homens capazes de pensar por si mesmos compreendem agora que os grandes escolásticos tinham um tipo de pensamento
de maravilhosa clareza, mas era, por assim dizer, deliberadamente incolor. Todos agora concordam em que a maior arte da época era a arte dos edifícios públicos, a arte popular e comunal da arquitetura. Mas não foi uma era de arte para pintura de retratos. Não obstante, os amigos de São Francisco encontraram um meio de legar um retrato. Uma coisa quase parecida com uma caricatura afetuosa e devota. Existem nela linhas e cores que são tão pessoais ao ponto quase de perversidade, se for lícito o uso da palavra perversidade para a inversão que foi também uma conversão. Mesmo entre os santos, ele tem o ar de uma espécie de excêntrico, se for lícito o uso da palavra para alguém cuja excentricidade consistia em sempre se voltar em direção ao centro. Vocês notam aqui nesse texto o gosto, né? E o uso dos aparentes paradoxos, né, por Chesterton, né? Quando ele vai discorrendo aqui sobre São Francisco, né? Chesterton ele observa essa espécie de paradoxo em tudo que ele vai descrever ou sobre tudo que ele vai escrever, né? É uma espécie de detetor de paradoxo, né? E é exatamente através desses paradoxos que o Chesterton nos mostra a realidade do mundo, ou a realidade das coisas que ele está querendo nos descrever. No caso aqui, a personalidade é figura São Francisco, né? Não só a figura individual, como essa figura individual em relação ao mundo em que ela vive, né? Antes de retomar a narrativa das suas primeiras aventuras e da formação da grande irmandade que foi o início de tão misericordiosa revolução, acho oportuno completar aqui este imperfeito retrato pessoal. E tendo experimentado fazer, no último capítulo, uma tentativa de descrição do processo, aduzir neste capítulo alguns retoques para descrever o resultado. Como se estivesse pintando aqui um quadro, né, para nós. Com o resultado, quero dizer o próprio indivíduo, depois de suas primeiras experiências de formação. O homem encontrado a andar pelas estradas da Itália com a sua túnica parda amarrada com uma corda. Pois esse homem, exceto a graça de Deus, é a explicação de tudo que se seguiu. Os homens agiam bastante diferentemente conforme houvessem ou não tido contato com ele. Se mais tarde virmos um vasto tumulto, um apelo ao Papa, multidão de hábito pardo a cercar as sedes da autoridade, pronunciamentos papais, tribunais heréticos
julgamento e sobrevivência triunfal, o mundo cheio de um novo movimento, o frade, uma palavra caseira em todos os cantos da Europa, e se indagarmos o porquê de tanto acontecimento, somente poderemos acercar-nos de qualquer resposta à nossa pergunta se formos capazes de, em alguma forma imaginativa, indireta e pálida, ouvir uma voz humana ou ver um rosto humano debaixo de um capuz. Não tem outra resposta senão que Francisco Bernardone acontecera. E devemos procurar, em certo sentido, experimentar ver o que teríamos observado se ele tivesse acontecido a nós. Em outras palavras, depois de algumas sugestões tateantes sobre a sua vida vista de dentro, precisamos considerá-la novamente de fora, como se fosse um estranho que se viesse aproximando de nós numa estrada entre as colinas da Úmbria, entre as oliveiras ou as vinhas. Francisco de Assis era de figura leve. Dessa leveza, que combinada com tanta vivacidade, dá a impressão de pequenez. Talvez fosse mais alto do que parecia. De estatura média, dizem os seus biógrafos. Era certamente muito ativo e, levando-se em conta o que passou, deve ter sido de tolerável resistência física. Sua tez tinha cor parda do sul, com barba escura, fina e pontuda, como as que se representam sob o capuz dos duendes. E seus olhos luziam como o fogo que o atiçava dia e noite. Com o fogo, né? Que o atiçava dia e noite. Há qualquer coisa na descrição de tudo quanto ele dizia e fazia que sugere que, mesmo mais do que a maioria dos italianos, ele incidia naturalmente numa apaixonada pantomima de gesticulação. Os italianos gostam muito disso, né? Se expressam muito com os gestos, né? Se isso for exato, será igualmente certo que nele, ainda mais do que na maioria dos italianos, os gestos eram gestos de delicadeza e hospitalidade. E ambos esses predicados, a vivacidade e a cortesia, foram sinais exteriores de qualquer coisa que o marca bastante assinaladamente dentre muitos da sua espécie, que parecem ser mais do que na realidade são. Com verdade se diz que Francisco de Assis foi um dos fundadores do drama medieval e, por conseguinte, do drama moderno. Ele era exatamente o reverso de uma personagem teatral, no sentido egoísta. Mas, a despeito de tudo isso, era uma personalidade eminentemente dramática. Este lado da sua pessoa pode ser mais bem sugerido tomando-se o que comumente se considera como um temperamento sossegado, o que comumente se descreve como amor à natureza. Somos forçados a empregar a expressão
e é expressão inteiramente errada. São Francisco não foi amante da natureza. Isso aqui é muito importante entender, né? São Francisco não foi amante da natureza. Devidamente compreendido, um amante da natureza era precisamente o que ele não foi. A frase implica na aceitação do universo material como um ambiente vago, uma espécie de panteísmo sentimental. No período romântico da literatura, na era de Byron e Scott, era assaz fácil imaginar-se que um eremita nas ruínas de alguma capela, preferivelmente sob o luar, pudesse encontrar paz e prazer na harmonia das flores solenes e estrelas silenciosas, enquanto ponderasse debruçado em cima de algum manuscrito ou volume iluminado, de cuja natureza litúrgica o autor era um pouco vago. Aqui ele está descrevendo do modo romântico, né? Enfim, o que poderia ser uma descrição de São Francisco, né? Em suma, o eremita poderia amar a natureza como perspectiva de fundo. Poderíamos dizer que sua mente não tinha plano de fundo, exceto, talvez, essa escuridão divina da qual o amor divino evocara, uma por uma, todas as criaturas coloridas. Ele tudo via como dramático, não inerte, como num quadro, mas vivo, como numa representação. Um pássaro passava por ele como uma flecha, algo como uma história, com uma história e um propósito. Um arbusto tolhia-lhe o passo como algum salteador, e realmente ele estava pronto a dar boas-vindas ao salteador como ao arbusto. Então aqui Chesterton está nos oferecendo, né, uma perspectiva de como ele via esse pretenso amor de São Francisco pela natureza, né? Em poucas palavras, falamos de um homem incapaz de enxergar o bosque inteiro porque se concentrava demais em cada árvore. São Francisco era um homem que não queria ver o bosque por causa das árvores. Queria ver toda a árvore como coisa separada e quase sagrada, sendo filha de Deus e, portanto, irmão ou irmã dos homens. Mas ele não queria pousar à frente de um cenário de palco usado meramente como perspectiva de fundo, inscrito de modo geral: cena, um bosque. Neste sentido, poderemos afirmar que ele era demasiado dramático para o drama. Outro paradoxo aqui do Chesterton, né? A cena teria tomado vida nas suas comédias. As paredes haveriam realmente falado como Snoot the Thinker. Aqui tem uma nota explicando o que é o Snoot the Thinker, né? Tom Snoot, personagem do Sonho de uma Noite de Verão,
de William Shakespeare. E as árvores teriam realmente caminhado até Dunsinane. Tudo haveria de aparecer no primeiro plano para São Francisco, né? E nesse sentido, na ribalta. Tudo haveria de ser, em todos os sentidos, um caráter. É essa a qualidade em que, como poeta, ele é inteiramente o oposto de um panteísta. Ele não chamava mãe a natureza. Isso é importantíssimo a gente entender o que o Tiago está explicando aqui. Ele não chamava mãe a natureza. Chamava irmão a um asno qualquer, ou irmã a uma andorinha qualquer. Se tivesse chamado tio a um elefante, ou tia a uma girafa, como possivelmente o fez, ele ainda teria dado a entender que eram criaturas particulares designadas pelo Criador a ocuparem determinados lugares, não meras expressões da energia evolutiva das coisas. Eis aí onde o seu misticismo tanto se avizinha do bom senso infantil. A criança não tem dificuldade em compreender que Deus fez o cão e o gato, conquanto perceba claramente que fazer cães e gatos do nada é processo misterioso que lhe sobrepuja a imaginação. Criança alguma, porém, compreenderia o que se pretendesse dizer-lhe, misturando-se o cão e o gato com tudo o mais, num monstro único de 1000 pés, a que se desse o nome de natureza. A criança decididamente se recusaria a tentar entender semelhante animal. São Francisco foi um místico e acreditava no misticismo, não na mistificação. Não na mistificação. Como místico, foi o inimigo mortal de todos os místicos que fundiam à margem das coisas e dissolviam uma entidade na sua ambiência. Foi um místico da luz diurna e da escuridão noturna, mas não místico crepuscular, não místico do crepúsculo. Foi justamente o contrário dessa espécie de visionário oriental, que só é místico porque é cético demais para ser materialista. São Francisco foi enfaticamente um realista, usando-se a palavra realista na sua acepção medieval muito mais real. Neste ponto ele foi verdadeiramente semelhante ao melhor espírito da sua época, que acabava de ganhar a sua vitória sobre o nominalismo do século XII. Neste houve realmente qualquer coisa simbólica na arte e na decoração contemporâneas do seu período, como na arte heráldica.
As aves e os animais franciscanos eram realmente como aves e animais heráldicos, não no sentido de animais fabulosos, mas no de serem tratados como se fossem fatos claros, positivos e não afetados pelas ilusões da atmosfera e da perspectiva. A atmosfera que ele está dizendo aqui é a atmosfera cultural, né? Nesse sentido, ele viu uma ave negra num campo azul celeste ou um carneiro branco num campo verde. Mas a heráldica da humildade era mais rica do que a heráldica da vaidade, pois ele vira todas essas coisas dadas por Deus como qualquer coisa mais preciosa e única do que os brasões que príncipes e nobres só haviam dado a si próprios. Efetivamente, das profundezas dessa rendição, ergueu-se mais alto do que os mais elevados títulos da era feudal, do que o louro de César, do que a coroa de ferro da Lombardia. É um exemplo dos extremos que se tocam. Esse, do pobrezinho, que se despira de tudo e se chamar a nada, tomar o mesmo título que tem sido o impetuoso escárnio da vaidade do vistoso autocrata asiático, chamando-se irmão do sol e da lua. Olha, gente, esse último trecho que eu li aqui, esse último grande parágrafo que eu li aqui, acho eu, né, uma dos trechos mais significativos desse livro, porque toca na imagem mais comum que nós temos de São Francisco, né? E na imagem, digamos assim, mais usada pelo mundo moderno a respeito de São Francisco. A imagem, eu diria, mais abusada que nós temos de São Francisco. E o Chesterton desmonta totalmente essa imagem, né? Nesse trecho aqui, da forma brilhante como ele escreve e da forma brilhante como ele percebe o santo, né? Ele não só escreve brilhantemente, né, o Chesterton, mas ele tem ideias brilhantes, né? Então, só para enfatizar aqui, né, o que o Chesterton vê em São Francisco que o diferencia de um panteísta, né? O que ele refuta do panteísmo, né? O que ele acha doentio do panteísmo e que não aparece em São Francisco, né? Como que a gente explicaria, né, por um contemporâneo nosso, né, por que São Francisco não é panteísta, né? Imagina-nos numa situação em que, tendo estudado o panteísmo, como nós fizemos já, nas suas diferentes manifestações históricas, nós tivéssemos que
explicar a nós mesmos por que São Francisco não era panteísta. Né? E aqui a chave. Existem várias chaves de compreensão aqui nesse texto, nesse pequeno trecho. Né? A primeira chave é que na cabeça de São Francisco não havia esse conceito de natureza. Ele via as criaturas de Deus individualmente. Na expressão aqui do Chester, né, ele não via uma floresta, ele via cada árvore dessa floresta como criatura de Deus. Ou seja, ele via o que todos nós podemos fazer, né? É a via de conhecer Deus através da natureza, né? Através das coisas criadas, né? Mas não das coisas criadas em conjunto, mas de cada uma das coisas criadas, né? Tá certo? Ou seja, ele via cada uma das coisas criadas como coisas criadas individualmente pelo Criador e não meras, na expressão de Chesterton, não meras expressões da energia evolutiva das coisas. E mais interessante, outra chave, né? A questão da visão infantil das coisas. Lembra que nós estamos aqui num ambiente quase infantil, né? Que é aquela coisa de ver o mundo de cabeça para baixo, não é? Então ele dá exemplo de uma criança, né? Uma criança vendo um cão e um gato, né? Ele diz, a criança não tem nenhuma dificuldade de entender que um determinado cão e um determinado gato sejam criaturas de Deus, né? Tá certo? Mas a criança alguma, porém, compreenderia o que se pretendesse dizer-lhe, misturando-se o cão e o gato com tudo mais, num monstro único de 1000 pés, a que se desse o nome de natureza. A criança decididamente se recusaria a tentar entender semelhante animal. Mais ainda, outra metáfora que ele usa aqui para nos ensinar sobre como São Francisco via as coisas, né? São Francisco, frase do Chester, né? Foi místico da luz diurna e da escuridão noturna. Tá certo? Mas não um místico crepuscular. Ele não misturava as duas coisas, como no crepúsculo, né? E aqui ele entra com um personagem. Ele diz, foi justamente o contrário dessa espécie de visionário oriental, que só é místico porque é cético demais
para ser materialista. E aqui ele bate numa tecla muito ampla, que é da visão dele mesmo, de que as tais religiões orientais, né, que não são religiões, mas filosofias orientais, não são nada mais do que um materialismo sofisticado, refinado. Né? O budismo é materialista, né? Essa filosofia oriental toda é materialista, né? Tá certo? Então ele faz uma distinção também porque essa aproximação de São Francisco com o místico oriental, né, com o faquir, é também muito usada hoje. Né? É também muito usada hoje. E então essas aqui são as chaves da compreensão desse aspecto da vida de São Francisco. Né? Então, continuando a leitura aqui. Essa qualidade de algo marcante e até surpreendente nas coisas vistas por São Francisco é aqui importante para ilustrar certo caráter da sua própria vida. Como via todas as coisas dramaticamente, ele sempre foi dramático. Então, tudo para São Francisco era surpreendentemente dramático. Né? Porque ele via o mundo pender de um fio de cabelo da misericórdia de Deus. Então, tudo era um drama para ele. Toda a existência era um drama. Não é? Temos de supor seguidamente, desnecessário dizê-lo, que ele era poeta, e só é compreendido como poeta. Porém, tinha um privilégio, negado à maioria dos poetas. Nesse ponto, realmente, ele poderia ser chamado o único poeta feliz entre todos os infelizes poetas do mundo. Foi poeta cuja vida inteira foi um poema. Foi tanto um menestrel que simplesmente cantava suas próprias composições, como dramaturgo, capaz de representar a totalidade das suas próprias peças. As coisas que ele dizia eram mais imaginativas do que as que escrevia. E as coisas que fez foram mais imaginativas do que as que disse. Todo o seu curso pela vida foi uma série de cenas nas quais ele tinha uma espécie de constante sorte em trazer as coisas a uma crise belíssima. Falar-se da arte de viver chegou a parecer mais artificial do que artístico. Mas São Francisco fez, num sentido definido, uma arte do próprio ato de viver, embora fosse arte impremeditada. Muitas de suas ações parecerão grotescas e intrigantes ao gosto racionalista, mas foram sempre ações e não explicações, e sempre deram a entender aquilo que pretenderam fosse entendido. A vividez assombrosa com que estampou na memória e na imaginação da humanidade é muito largamente devida ao fato de ser visto repetidamente debaixo de tais condições dramáticas. Desde o momento em que arrancou as suas roupas e lançou-as aos pés do Pai, até o momento em que se estirou moribundo sobre a terra nua, num modelo de cruz, sua vida foi composta dessas atitudes inconscientes e gestos
sem hesitação. Seria fácil encher-se página sobre página com exemplos. Mas seguirei aqui o método, por toda parte achado conveniente, por este ligeiro esboço, tomando apenas um exemplo típico e demorando-me nele um pouco mais detalhadamente do que seria possível numa catalogação, na esperança de tornar mais claro o significado. O exemplo tomado aqui ocorreu nos últimos dias da sua vida, mas se refere aos primeiros, de maneira um tanto curiosa, e abraça a notável unidade daquele romance da religião. Romance da religião. É muito bonito isso, né? Essa expressão de Chesterton, né? Como ele vê, né? Eu vou terminar aqui como cenas do próximo capítulo, para amanhã a gente ver esse exemplo e de como é que ele vai descrever e tratar esse exemplo. Né? Então, hoje nós tivemos uma aula de Chesterton, né, sobre a relação com São Francisco com o mundo. Então, São Francisco nunca teve relação com a natureza. Ele sempre teve relação com as coisas individuais criadas por Deus. Criadas por Deus do nada. Como o Chesterton sempre enfatiza, né? E quando você vê a natureza não, cada coisa criada como uma coisa única que veio do nada, você começa a entender um pouco a personalidade de São Francisco, a religiosidade de São Francisco e os gestos de São Francisco, né, no mundo. Porque se a gente tomasse essa perspectiva de São Francisco, muito possivelmente nós tomaríamos também o modo de ação de São Francisco, né? A surpresa perante cada criatura criada, vinda do nada por Deus e pendendo de Deus por um fio de cabelo de misericórdia de Deus, né? Essa é Então, ele via tudo assim na vida, inclusive cada coisa criada na natureza, e por isso ele chamava essas coisas como irmão ou irmã, né? Por que irmão ou irmã? Porque veio do mesmo pai, né? Tá certo? Veio do mesmo pai, que é Deus, e fica pendente do mesmo pai. O que significa ficar pendente do mesmo pai, né? É que cada coisa, inclusive nós, dependemos da vontade de Deus de que nós continuemos a existir para continuarmos a existir, né? Então, quão diferente, né, é a visão das coisas criadas dos dois Franciscos, né? Do antigo e do atual, né? Que coisa, né? Então, eu termino por aqui. Pergunto a vocês se tem alguma observação ou alguma pergunta. Aqui eu não entendi, Aline. Professor, a frase "o amor não é amado" é de São Francisco de Assis? Não sei. Eu nem sabia dessa frase.
eu já escutei, mas eu não tô lembrando de quem é, mas cabe bem dentro disso. Né? O amor sendo a fonte do amor, né? Amor com letra maiúscula, né? Não, mas eu não sei se essa frase é de São Francisco. Eu acho que é de ou Santa Teresa. Santa Teresa d'Ávila? Você diz? Não sei. Eu acho. A Teresona. Tem a Teresona e a Terezinha, né? Isso mesmo. A Teresona é brava, viu? Eu tenho medo da Santa Teresa d'Ávila que vocês nem imaginam. Ela era muito brava. Meu Deus. Professor. Pois não. Eu estava assistindo ontem, aliás, ontem, a um vídeo da doutora Lucy Kerr sobre aquele remédio, né, que é a ivermectina. Sei. E ela descrevendo a nível molecular toda a ação, né, dessa droga. E aí eu fiquei pensando, porque o Chesterton fala tanto, né, de uma sofisticação e como que Deus foi sofisticado ao criar o ser humano. São milhares de coisas, assim, infinitas coisas que acontecem no nosso corpo que a gente nem sonha, né? A Giovana tá aí para ver como que, para dizer melhor sobre isso, mas assim, um nível tão pequeno, tão é indescritível, assim, como que são tantos detalhes, e Deus criou tantos detalhes e pensou em tudo com tanta miudeza, né? Que a gente fica maravilhado. Então, assim, assistindo um vídeo daquele com esse tipo de olhar, com um olhar, né, franciscano, que acredita em Deus, isso é impressionante. A gente vai tendo emoções cada vez melhores, de coisas que passavam mais assim superficialmente, né? Sem que a gente parasse para pensar nisso e que agora chamam a atenção. É maravilhoso demais. Tudo tá ligado à frase, né? Que todas as coisas pendem de um fio de cabelo da misericórdia de Deus, né? Enfim. Isso. Esse olhar, né? Esse olhar para as coisas criadas. Para as coisas criadas. Vamos parar de usar o termo natureza, né? Esse olhar para as coisas criadas. Não sei, deu um barulhinho aqui, não sei se travou aqui. Esse olhar para as coisas criadas como sendo mantidas na criação. O que significa isso? Sendo tiradas do nada a cada instante da sua existência por Deus, é o olhar que São Francisco tinha da natureza. Esse olhar é um olhar de maravilhamento, né? É um olhar que é um olhar ao mesmo tempo para as coisas criadas e para o nada que elas podiam ser, cada uma delas, né?
Isso tem várias formulações metafísicas, né? Claro. Mas essa formulação é muito mais chegada ao nosso coração, né? Ou seja, cada um desses detalhes minúsculos de cada ser criado, né? Você está dizendo do ser que está no topo da criação, que é o ser humano, né? Da criação material, né? Esses detalhes ínfimos da do nosso organismo, né? Isso tudo está pendendo de Deus, né? Quer dizer, tudo isso ocorre sob o olhar atento e minucioso de Deus, né? De Deus. Então, um homem que vê isso permanentemente na vida, ele só pode ser considerado louco, né? E terá comportamentos considerados loucos, né? Como foi São Francisco, né? Nós estamos, digamos assim, através do Chesterton, analisando, né? A psicologia de São Francisco, né? E vendo como ele via as coisas, né? Talvez estejamos aprendendo a característica principal de um franciscano. Um franciscano. A Maria Cristina colocou um trecho aí, um trecho longo, onde a frase "o amor não é amado", não é? Ai, de um Frei Inácio de Larrañaga. Bem, está aí aonde que está se não em outras coisas, onde está aqui. Depois vocês leem, põe aí no Google, um texto do professor Rolando Fedeli sobre esse Frei aí, tá? Eu não vou falar nada para vocês porque nós nos dissiparíamos aqui sobre esse Frei, independente do texto, né? Que tá aí, tá certo? Que parece ser um texto, digamos assim, pelo menos ok, né? Mas depois vocês leem sobre esse Frei, tá? Irmão de Assis, né, que tá aqui. Eu não sei o que é Irmão de Assis. Esse é o título dos franciscanos? Ou é o título do texto, talvez, né? Irmão de Assis, do Frei. Talvez o Frei seja... É o nome do livro que ele escreveu. Ah, tá. Ele é franciscano? É. Ah, tá. Mas ele é uma oficina de oração, não é? Ou eu tô confundindo? Eu acho que... ele é... gente... mas eu não sabia que ele era franciscano. Ele é franciscano. Enfim. Ótimo saber que ele foi franciscano. Ele já morreu, eu acho, né? Já morreu. Depois vocês leem lá o professor Orlando Fedeli sobre ele. Ele é muito influente, né? Ele é muito influente nos meios católicos. Esse Frei.
eu acho que ele é muito mais influente do que eu imagino que ele seja hoje. Mas, enfim, ele tem vários livros, né? Muitos livros que as pessoas compram, leem, enfim. Mas, então, voltando aqui ao Francisco, né? Nosso Francisco Bernardoni. Então, essa chave que Chesterton nos dá hoje de São Francisco a respeito da tal natureza, que ele ser amante da natureza, né? É muito bom para a gente não só entender São Francisco, como para a gente entender os desvios que nós vivemos hoje em relação às coisas criadas, né? As coisas criadas. Como é que esse movimento, né, de defesa da natureza, o próprio conceito, né, o São Francisco era um cara que nunca poderia admitir, né, uma frase que ficou famosa, até acho que de um documento ou de um discurso do Papa Francisco, que lembra, né, essa frase tem uma história, né? Eu acho que a frase é assim, que tudo está conectado, não é isso? Tudo está conectado, alguma coisa assim. Essa frase tem uma história, não é uma frase solta, né? O Papa não criou essa frase, né? E ela tem uma história terrível. E a origem dela foram seres, homens e mulheres terríveis, do século XIX. Mas São Francisco era um sujeito que ele não ia de jeito nenhum concordar com essa frase, né? Do jeito que ela, com o significado dela, né? Porque essa frase é a central hoje nesse movimento de ideias difusas sobre as coisas criadas, né? Isso tira da nossa cabeça, essa frase, né, toda a individualidade dos seres criados. Como se essa individualidade se perdesse ou se fundisse num mar existencial que não distingue mais as coisas, mas sim as conexões entre elas. A Aline já você encontrou no Flos Carmelli, né? Eu sabia que, quer dizer, eu li esse texto quando era Montfort só, né? O Evangelho Modernista segundo Frei Larrañaga. Isso. Ele, enfim, vocês leem aí. Mas essa frase, né, que é um mote acho que da encíclica, sei lá, eu não li essas encíclicas, graças a Deus, né? Talvez Laudato Si do Papa Francisco, né? Tudo está conectado. Essa é uma frase absolutamente incompreensível para São Francisco, né? O São Francisco Maria Cristina, vamos ter que procurar outra fonte. Não, Maria Cristina, o meu critério de fonte, que não é muito bom, né?
mas é um critério de exclusão quase certeiro, é o seguinte, é não pegar esses indivíduos, esses autores, né, e ver o tempo que eles viveram, né, e a data das obras, e traçar uma barreira aí na década de 50 e excluir tudo que veio depois, né? Porque tudo que veio depois não presta mesmo, né? Agora, não quer dizer que as coisas que vieram antes também estão purinhas, não, né? Porque os erros não aconteceram, todos eles, imediatamente num momento histórico, a gente sabe disso, né? Mas então, a nossa, digamos assim, a mensagem que São Francisco de Assis nos dá em relação a esses movimentos modernos é essa, né? Existem as coisas individuais criadas por Deus e que todas elas pendem de Deus, e porque pendem de Deus não voltam para o nada. Essa ideia de que nós só daremos valor à criação, não é? Quando a gente comparar, ou quando a gente pensar que toda essa criação foi tirada do nada por Deus e voltaria para o nada, não fosse a ação permanente de Deus, isso é uma chave de compreensão que a gente nunca mais deve esquecer, né? Nunca mais. E nós devemos exercitar esse maravilhamento, né, com as coisas criadas. Esse maravilhamento franciscano das coisas criadas, né? Porque, veja, para São Francisco foi muito fácil não resvalar no panteísmo, né? Muito fácil. Para nós já não é tão fácil assim, né? Porque nós não temos essa formação, né? Essa visão, né? E a própria igreja, ela parece não nos dar as armas para lutar contra isso, mas ela dá, né? Mas ela dá, se a gente procurar, ela dá, né? E a chave é essa que São Francisco nos dá, né? Certo? Então, mais alguém tem alguma observação a fazer? Então, nós estamos aqui na página 77, no meio do capítulo, né? O pobrezinho. E amanhã, se Deus quiser, nós continuaremos aqui a nossa leitura, tá certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, a participação. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.